E o dólar, hein? Meu amigo e minha amiga, já amanheceu hoje reagindo à decisão do Conselho de Política Monetária, o Copom. A taxa de juros, pessoal, subiu 1 ponto percentual, chegou a 14,25% ao ano e o dólar abriu em leve alta. Mas será... fica aquela pergunta, né? Até onde vai a taxa Selic? Agora a gente está no maior patamar da taxa desde 2016. Eu conto ou vocês contam o que aconteceu em 2016, hein, Mano Ferreira? E o Brasil fica com o 4º maior juro real do planeta Terra, segundo o ranking mundial, claro. Quero ouvir vocês, porque eu lembro muito nitidamente, 14,25% era a taxa de juros ali no contexto do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Parece que é um número agourento, traz má sorte, mau presságio. Será que vai ser agourento? Vai trazer má sorte e mau presságio, Pepe? Marinho, eu vejo esse número aí do Banco Central, essa política do Banco Central de aumentar os juros para combater a inflação. Eu acho uma medida tão atrasada, nada contemporânea nos bons manuais de economia moderno, né? Infelizmente, qual que é a lógica do Banco Central? Poxa, a economia está aquecida, né? O consumo dos brasileiros está além da capacidade produtiva do Brasil, não é? Então, vamos desaquecer a economia, vamos fazer com que o brasileiro consuma menos. E, para isso, o que ele faz? Aumenta a taxa de juros, e aí o brasileiro vai tirar dinheiro de circulação. Isso não é mais moderno, isso não é a única solução que você pode fazer para combater a inflação. Por exemplo, por que a gente não olha para o lado da oferta também? Por que a gente não cria, né, uma estrutura institucional de modo a criar várias indústrias no Brasil, gerar inovação, né, de modo a fazer com que a oferta aumente. Se a oferta aumentar, o consumo pode aumentar, que não vai ter inflação. Mas não. Mais uma vez, os economistas do Brasil estão completamente atrasados. Meus amigos. Mas segue dando o que falar. O fato é esse, está posto, escancarado. Só não vê quem não quer. A República Federativa deste Brasilzão tem o 4º maior juro real do planeta. E, claro, isso vai ter um impacto, pode ser uma pancada no seu bolso, dificuldade de contrair empréstimos, emissão de crédito, povo mais sofrido, mais humilhado. Acho que falar de dólar é coisa de bacana, não é bem assim, não. E a gente vai explicar o porquê para todo mundo, inclusive, que está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Estamos de volta também a todo vapor aqui com economia, aqui no centro da discussão, no centro do Morning Show. A alta do dólar leve a partir da alta de 1 ponto percentual, chegando a 14,25% a taxa Selic e todo o impacto que isso pode ter para você e do outro lado, meu querido e minha querida. Então, vamos prestar muita atenção aqui ao Mano Ferreira também aí com o seu diagnóstico desse momento. Marinho, o ponto é o seguinte, a economia está superaquecida. O que quer dizer isso? A gente está tendo um crescimento acima da capacidade real da nossa economia. Isso quer dizer que os preços acabam subindo. Em outras palavras, inflação. É claro que todos desejam que a capacidade real da economia brasileira aumente, que é o que o PP estava falando. Só que isso precisa de trabalho duro e de longo prazo. Isso precisa de reformas institucionais que aumentem a produtividade no Brasil, que aumentem a nossa capacidade de fazer mais com menos. Isso exige política pública e reformas de simplificação do nosso ambiente de negócios. O que é que o governo está fazendo? Nada. O governo não está fazendo o seu dever de casa. Esse é o ponto. Então não dá para culpar o Banco Central quando o governo, que deveria estar encaminhando reformas efetivas que aumentem a nossa produtividade e que consigam equilibrar as contas públicas que estão numa trajetória completamente insustentável, se nada disso, desse dever de casa é feito, o que resta para o Banco Central? Aumentar a taxa de juros, que é o que ninguém gostaria. Agora vamos lá, eu tenho uma ideia louca aqui, tá? Vai ser de uma, acho que uma ousadia imensa, que eu quero ouvir tua opinião telhada, Jess, Mano, Pepe e você nos acompanhando. E se o governo, Mano Ferreira, gastasse menos que arrecadasse? Que absurdo. Que absurdo. E se gastasse apenas o que arrecadasse, o governo pararia de emitir títulos da dívida e a inflação seria, assim, contida e, claro, não ficaríamos refém dessa gangorra de sobe e desce de taxa de juros eterno. E se tivesse um orçamento aprovado? E se tivesse um orçamento aprovado, meu amigo? Um orçamento que cabe naquilo que o Estado arrecada. Será que é pedir muito, Pepe? É a solução, pela minha opinião, é uma solução. Às vezes funciona, às vezes não funciona também. Será que é pedir Tem muito, um orçamento que cabe dentro das contas do governo. Eu agradeço meu pai, seu Manuel, Freitas Monteiro, de não ter caído nessa ladainha liberal. Prezado, e seu pegado Manuel. empréstimo no Banco
banco para pagar minha educação. Então é hereditário. Pai do PP é liberal. Sou grato 100% a você, o meu pai. Se fosse por você seguir esse receituário do Marinho e do Mano, você iria... Um dos pontos deixar pra altos faculdade. da festa do Entendeu? PP foi quando o pai dele chegou pra mim e disse: Mano, naqueles debates acalorados de economia, tá você de um lado, meu filho do outro. E eu penso, mano, está certo. Alô, galera! Qual o nome dessa fera? Manuel. O filho do glorioso Manuel, hein, galera? Tomou a bela... Se gastar menos, eu não iria pra Harvard. De novo. Olha só, bastidor aqui, demolidor dessa narrativa perfumada do nosso PP. Mas vai que é sua aqui. A minha ideia é muito louca? Acho que é muito ousada. Não. A sua ideia não é louca, mas eu quero dar uma mudança aqui. Ontem eu pensei o seguinte, nossa, aumentaram a taxa de juros de novo. Vão culpar quem agora, né? Porque o Roberto Campos Neto foi embora. Agora é o Galípolo, né? Que é indicado pelo presidente Lula. De novo esse papo? Não, claro. E aí eu me surpreendi com uma declaração do líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, culpando o Roberto Campos Neto. Então, assim, eles arranjam um jeito de pegar o bode expiatório oficial e jogar a responsabilidade. Não é do Galípolo, porque afinal de contas o presidente Lula indicou, é o Roberto Campos Neto o culpado. Porque afinal de contas a culpa é dele. Então, até me surpreendeu. Eu achei que finalmente o bode expiatório dos últimos 2 anos seria colocado de lado. Quem sabe a culpa seria do orçamento, quem sabe a culpa seria do governo federal, quem sabe a culpa seria da questão econômica do Brasil, mas não, a culpa, mais uma vez, cai no colo de quem nem mais presidente do Banco Central de certas pessoas pelo Roberto Campos Neto, né? Voltou ele agora aqui, mas esquece esse negócio. Essa discussão de quem que é a culpa, o Lula vai botar a culpa em quem? Você tá se falando pro Lindbergh, né? Esquece esse negócio aí, gente. Você tá falando comigo, né? Lindbergh é um deputado periférico, meu. Líder do PT? Faz tempo. Peraí. O cara é líder do PT. Que periférico? Esquece, para com isso. Periférico. Agora, a questão é a seguinte, vamos lá, vamos discutir a questão de forma séria, né? Por que o mundo está indo no caminho contrário do que está propondo o Mano e o Marinho? A Alemanha, no passado, déficit de 2,4% do PIB. Olha, e fez o plano... últimos 10 anos Calma. A Alemanha, por exemplo, 2,4% de déficit ano passado em relação Vamos trazer ao PIB. para a terra a discussão. E conseguiu fazer um fundo de 500 bilhões de euros para investir em infraestrutura. Boa. A Alemanha e o Brasil são muito parecidos. Olha o Brasil, olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos. A maior economia do mundo. Os Estados Unidos. O Brasil não é a economia do mundo. Não. Qual o problema? Tem uma diferença aí. Qual o problema? É o seguinte. Os Estados Unidos tem o maior déficit, tirando o Japão, do mundo, investiu, ano retrasado, em 500 bilhões de dólares, né, para a transição energética. Agora, ou seja, o mundo todo para o caminho contrário. E aí essa receita que eles estão falando aqui... Eu quero conversar. Deixa eu acabar de falar, Jess. Que saco isso, cara. Não. Atravessa sempre, cara. Não, de novo. Beleza, você já concluiu? Eu quero conversar com o povo que está nos ouvindo, que está sofrendo, porque não precisa ser um doutor em economia e nem um PhD para saber que a coisa está muito errada e está seriamente errada. Telhado, o brasileiro, como qualquer um que for no supermercado, no posto de gasolina, no dia a dia, sente os impactos no bolso e faz muito tempo. Mas, só para contextualizar o nível do negócio, pessoal, uma pesquisa do Poder Data, feita essa semana mesmo, tá? Mostra que 65% dos entrevistados veem a alta dos preços nos mercados e nas contas. E, realmente, 65% é realmente uma maioria relevante. Eu fico pensando aonde os outros 35% estão vivendo. Não, eu vou trazer a discussão realmente para a terra, porque eu não sou economista. Essa discussão eu deixo para o Mano, deixo para o Felipe. Mas é o seguinte, tá todo mundo sentindo no posto de gasolina, tá todo mundo sentindo quando vai financiar sua motocicleta, o seu carro, quando vai fazer sua compra, o tal do ovo, o tal de qualquer azeite item, tá absurdo. Azeite, qualquer item de limpeza, de comida, do dia a dia. O brasileiro tá ficando mais pobre porque o governo PT não sabe lidar com a economia. Você bem citou aqui 2016, quando teve o impeachment da Dilma. Eu atuei diretamente nas ruas, na Avenida Paulista, nas manifestações. Eu estava na tropa de choque, controlando as manifestações, vi de perto todos os pleitos, tudo que acontecia. Está se repetindo, o governo PT atual, Lula 3, não sabe lidar com a economia, está provado. O pai dos pobres está deixando a todos nós mais pobres. Agora, a inflação é meio que a base da economia, né? Sejamos sinceros, Pepe. Até porque inflação alta acaba com o planejamento do próprio governo, força a alta de juros em sequência, desarticula cadeias produtivas e, claro, que isso chega na mesa das famílias brasileiras e
assim, arrebenta o planejamento familiar. Agora, o presidente Lula, do Velho Testamento, dizia que a alta da inflação é o que realmente define a perspectiva política eleitoral de qualquer governo. É isso que decide a parada. Você concorda? E se você concorda ou não, como é que você acha que isso vai impactar no momento político eleitoral do PT rumo a 26? PP. A economia que interessa, no final das contas, né? O bolso do brasileiro que interessa. Quando o brasileiro sente no bolso, sem sombra de dúvida, a avaliação do governo vai ficar cada vez pior, né? E o brasileiro está sentindo no bolso, sim, quando vai para o mercado e vê a inflação dos alimentos ser muito maior do que a inflação consolidada do IPCA, né? O IPCA, ano passado, consolidou em 4,8%, né? 0,3% acima da meta da inflação. Não é um resultado ruim quando você vê o número isolado. Mas quando você pega, por exemplo, que óleo de soja está 20% mais caro, tomate está 23% mais caro, alimentos que os brasileiros consomem no seu dia a dia está muito mais caro do que a inflação, você vê que realmente a inflação é um problema para o governo, que o governo tem que endereçar e tem que resolver. Se não resolver, sem sombra de dúvida, vai ter problema de reeleição, o Lula, sim. Ele fazia questão de falar nas suas entrevistas, o Lula do Velho Testamento, Mano Ferreira, que o maior eleitor do Brasil é a inflação. É verdade, Forte. é verdade. O maior eleitor do Brasil, meu amigo e minha amiga, é a inflação. Se nós olharmos a dinâmica desde a redemocratização, é uma verdade contundente. Não à toa, o único presidente a ser reeleito a ser eleito 2 vezes em primeiro turno Fernando Henrique Cardoso. foi o presidente Fernando Henrique, porque tinha como marca não o carisma pessoal, não é que as pessoas eram apaixonadas pelo Fernando Henrique, é que ele trouxe resultado, ele controlou a hiperinflação e trouxe o Brasil para o tempo moderno, né? Ele atualizou o Brasil do desespero hiperinflacionário, onde as pessoas não podiam planejar a sua própria vida, porque o tempo todo dia, os preços das coisas no supermercado mudavam. Então, como é que você faz um planejamento para sua própria vida? Como é que você sonha com casa própria, com carro, com viagem, se a todo momento você não consegue nem projetar quanto vai gastar com a feira da sua própria casa. Então, quando a inflação saiu do controle, o que nós vimos foi o eleitor brasileiro punindo aqueles políticos que não conseguiram controlar a inflação. A exemplo do impeachment de Dilma, a exemplo também da não reeleição de Bolsonaro, que é um fato muito importante. Mano Ferreira, com sua competência costumeira, acabou de fazer realmente quase uma história recente da economia brasileira. Mas só para não me deixar mentir, para ficar bem visual e ilustrar aqui da forma mais clara possível, estou convocando minha diretora Helena para projetar aqui a evolução da taxa básica de juros em, claro, pontos percentuais ao ano, desde ali dos idos de 2010, no início, portanto, do governo Dilma Rousseff. E aí está nitidamente que há uma queda ali logo em 2021, pré-pandemia. Acontece o que aconteceu, há uma escalada vertiginosa e a gente segue ali patinando mais ou menos na época, ali no topo do auge, ali nos anos de 2015 e 2016. Lembrando que a taxa de juros básica, e Ciro Gomes falava sempre isso, o PP, era 14,25% que derrubou a Dilma. Espera lá. Você vê o feito do Temer, né? De ter conseguido baixar. É verdade, consegui baixar sensivelmente a taxa de juros porque fiz o meu dever de casa, não é isso? O que eu depreendo desse gráfico, infelizmente, é que no Brasil a regra está de juros alta, né? Infelizmente, esse é o padrão, né? Claro que temos algumas barrigadas, né, no decorrer da história recente do Brasil, mas, infelizmente, os mandatários do Banco Central, infelizmente, só tem um lado, só vê a situação com uma ótica, né? Eu queria colocar um ponto para problematizar um pouco, Marinho. Nos Estados Unidos, por exemplo, o mandato do presidente do Banco Central ele é dual. O presidente do Banco Central, tanto ele é responsabilizado pelo crescimento econômico, quanto também pela inflação. No Brasil, infelizmente, o mandato do presidente do Banco Central, ele só é responsável pela inflação. Se mudar a legislação, no meu modo de ver, de modo a dar mais responsabilidade para o presidente do Banco Central, de modo que ele seja responsável também e ajude a política pública de crescimento econômico, desenvolvimento econômico do Brasil, né, vai mudar com certeza, essa taxa de juros alta. Não é isso. Esse gráfico que nós mostramos é muito didático, porque o que é que foi que permitiu aquela queda acentuada no governo Temer?
a PEC do teto de gastos, ou seja, a sinalização de que nós teríamos responsabilidade nas contas públicas. Mas para você ver como o fato da gente mostrar um esforço em direção ao mínimo de responsabilidade fiscal, Mano, isso tá colocando em didático. já é capaz de isso que está colocando em didático. Exato. Que eu tô colocando. Já é capaz de conter a questão da inflação e, com isso, possibilitar, viabilizar a redução da taxa de juros. O Brasil é terra de rentista mesmo. Só uma sinalização. Bem, Mano Ferreira. Qualquer terra de rentista mesmo. Qualquer sinalização sem implementação já é suficiente para reduzir a taxa de juros, mostrando claramente. Porque as pessoas querem responsabilidade. Mostrando claramente que tem nada a ver com implementação de medidas concretas, né? Eu acho que... Nada a ver. Não teve reforma da Previdência, não teve corte de... Não foi Paulo Guedes que disse que o Brasil é o inferno dos empreendedores e o paraíso dos rentistas? Foi nele que baixou ali brabo a taxa de juros, acho que artificialmente, não acompanhou os outros indicadores, e eis que veio um tal de coronavírus para realmente estragar essa bagaça e seguimos aí. O fato é o seguinte, meu amigo, no meio, todos esses indicadores econômicos têm correlações, têm causalidades, tem diferentes diagnósticos sobre essa inter-relação entre esses indicadores e nosso querido PP, nosso querido Mano, desfilam aí sempre esse embate ideológico econômico e deixo para vocês aí do outro lado fazerem o seu juízo. O fato é que o brasileiro está amargando cada vez mais a carestia e essa dificuldade diária.